No início do século XX, uma jornada corajosa e cheia de esperança começou, unindo dois países separados por um vasto oceano. Este é um relato de determinação, superação e integração, que moldou a identidade de milhares de famílias e enriqueceu a diversidade cultural e econômica do Brasil. Vamos descobrir juntos como tudo começou, os desafios enfrentados e o legado deixado pelos imigrantes japoneses. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos explorar a fascinante história da imigração japonesa para o Brasil, uma jornada de desafios, superação e contribuições valiosas para a sociedade brasileira. O período Meiji foi uma era de grandes transformações no Japão, marcada pela modernização e ocidentalização, após séculos de isolamento sob o shogunato de Tokugawa. Em 1868, após a Guerra de Boshin, o shogunato de Tokugawa foi derrubado e o poder foi restaurado ao imperador Meiji. Esse evento é conhecido como a Restauração Meiji. Mutsuhito, que adotou o nome de Imperador Meiji, subiu ao trono e simbolizou a nova era de mudanças e progresso. O governo centralizado substituiu o sistema feudal. Daímios, senhores feudais, foram obrigados a devolver suas terras ao imperador, criando um estado unificado. Uma nova constituição foi promulgada, estabelecendo uma monarquia constitucional com um parlamento. Embora o imperador mantivesse grande poder, era um passo em direção à democracia moderna. O Japão iniciou um rápido processo de industrialização, estabelecendo indústrias modernas, infraestrutura de transporte e comunicação. A propriedade de terra foi reorganizada, incentivando a agricultura comercial. Os impostos sobre a terra se tornaram a principal fonte de renda do governo. Foi nessa época que o Japão construiu um exército e uma marinha modernos, inspirados nos modelos prussiano e britânico. O serviço militar obrigatório foi implantado. A moda, arquitetura, literatura e arte ocidentais foram adotadas. Tóquio, antigo Edo, foi transformada em uma cidade moderna. Embora ocidentalizado em muitos aspectos, o Japão também preservou e promoveu sua herança cultural, adaptando elementos tradicionais a novos contextos. Foi nesse período que o Japão se envolveu em duas grandes guerras. A primeira foi a Sino-Japonesa, de 1894 a 1895. O Japão derrotou a China, ganhando o controle sobre Taiwan e o reconhecimento internacional como uma potência emergente. A Segunda Guerra foi a Russo-Japonesa, de 1904 a 1905. O Japão venceu a Rússia, obtendo o controle sobre a Manchúria e a Coreia. Foi a primeira vez que uma nação asiática derrotou uma potência europeia moderna em uma guerra. Vitória que consolidou o Japão como uma grande potência. O Japão se transformou de uma sociedade agrária feudal em uma economia industrial moderna, colocando-se no caminho para se tornar uma potência econômica global. As reformas educacionais e sociais criaram uma sociedade mais móvel e diversificada, embora o período também tenha tido tensões devido às rápidas mudanças.
No final do século XIX e início do século XX, o Japão enfrentava uma superpopulação nas áreas rurais. A disponibilidade de terras agrícolas era limitada e muitos camponeses não tinham terras suficientes para sustentar suas famílias. A modernização e a industrialização rápida durante o período Meiji criaram desigualdades econômicas e desemprego. Muitos agricultores e trabalhadores rurais enfrentavam dificuldades financeiras e viam na imigração uma oportunidade de melhorar suas condições de vida. As reformas sociais e políticas no período Meiji criaram uma nova dinâmica na sociedade japonesa, incentivando a imigração como uma solução para aliviar as tensões sociais e econômicas. Programas e acordos foram estabelecidos com outros países para facilitar o processo de imigração. Enquanto isso, no Brasil, após a abolição da escravidão de 1888, o Brasil enfrentava uma escassez de mão de obra, especialmente nas fazendas de café em São Paulo. Os fazendeiros procuravam novos trabalhadores para substituir os escravizados libertos. O governo brasileiro, interessado em aumentar a população e desenvolver a agricultura, implantou políticas para atrair imigrantes. Ofereceram incentivos como passagens subsidiadas para os trabalhadores estrangeiros. Inicialmente, o Brasil havia atraído muitos imigrantes europeus, especialmente italianos. No entanto, devido a questões diplomáticas e mudanças nas políticas de imigração europeia, o Brasil começou a buscar imigrantes em outras regiões, incluindo a Ásia. Isso abriu caminho para a chegada dos primeiros imigrantes japoneses em 1908. Muitos imigrantes japoneses esperavam encontrar melhores oportunidades econômicas no Brasil. Eles acreditavam que poderiam ganhar dinheiro suficiente para sustentar suas famílias e, eventualmente, retornar ao Japão. A possibilidade de possuir e cultivar suas próprias terras era um grande atrativo. No Japão, a posse de terra era difícil devido à superpopulação e à escassez de terras aráveis. O primeiro grupo de imigrantes japoneses chegaram ao Brasil no dia 18 de junho de 1908, a bordo do navio Kasato Maru. O navio trouxe 781 imigrantes que desembarcaram no Porto de Santos. As condições de trabalho nas fazendas de café eram difíceis. Com longas jornadas de trabalho, moradias precárias e salários baixos, os contratos muitas vezes eram enganosos, e as promessas de boa remuneração e condições de vida raramente se concretizavam. Apesar das dificuldades, muitos japoneses conseguiram se adaptar e prosperar. Eles trouxeram técnicas agrícolas avançadas e uma ética de trabalho forte, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Os imigrantes japoneses formaram comunidades coesas, ajudando-se mutuamente a superar as dificuldades. Eles mantiveram suas tradições culturais, línguas e costumes, criando escolas e associações comunitárias. Muitos imigrantes, após terminarem seus contratos nas fazendas de café, mudaram-se para as áreas rurais e estabeleceram suas próprias colônias agrícolas. Eles introduziram novas técnicas agrícolas e diversificaram a produção, cultivando hortaliças, chá, flores e frutas. A comunidade japonesa valorizava a educação. Estabeleceram escolas para ensinar tanto o currículo japonês quanto o brasileiro, garantindo que as crianças pudessem preservar sua herança cultural enquanto se integravam na sociedade brasileira. Festivais tradicionais, cerimônias religiosas e outros eventos culturais foram mantidos vivos, ajudando a preservar a identidade cultural japonesa. Mesmo diante das dificuldades, a comunidade manteve práticas como a cerimônia do chá, a arte do bonsai e festivais como o Tanabata. Durante a Segunda Guerra Mundial, a comunidade japonesa no Brasil enfrentou preconceito e discriminação.
já que o Brasil se aliou aos Estados Unidos contra o Japão. Em 1942, o Brasil declarou guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Isso colocou a comunidade japonesa no Brasil em uma posição complicada dentro do país. O governo brasileiro, sob a liderança de Getúlio Vargas, implantou medidas rigorosas contra os imigrantes de países do eixo. Essas políticas incluíam restrições de movimentação, proibição do uso de língua japonesa em locais públicos e censura de jornais e escolas japonesas. Muitos imigrantes japoneses tiveram suas propriedades e negócios confiscados pelo governo. Alguns imigrantes japoneses foram internados em campos de concentração em várias partes do Brasil, onde enfrentaram condições difíceis. Houve até casos de deslocamentos forçados de imigrantes, especialmente aqueles que viviam em áreas costeiras, consideradas estratégicas. A comunidade japonesa enfrentou um alto grau de desconfiança e discriminação da população brasileira. Isso afetou suas vidas sociais e econômicas. Apesar das dificuldades, muitos imigrantes japoneses mostraram resiliência e adaptaram-se às novas circunstâncias, continuando a trabalhar e a contribuir para a sociedade brasileira. Após o fim da guerra, a comunidade japonesa começou a reconstruir suas vidas e comunidades. Muitos conseguiram recuperar parte de suas propriedades e negócios. Com o tempo, a comunidade japonesa voltou a se integrar mais plenamente na sociedade brasileira. A Segunda Guerra Mundial deixou marcas, mas também fortaleceu a determinação dos imigrantes japoneses de prosperar no Brasil. Após a guerra, as relações entre Brasil e Japão foram restabelecidas e fortalecidas. O Brasil continua a ser o lar de uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão. A contribuição dos imigrantes japoneses para a agricultura, economia e cultura do Brasil é profunda e continua a ser celebrada. É um testemunho de sua resiliência e capacidade de superar adversidades, deixando um legado significativo para as futuras gerações. A história da imigração japonesa para o Brasil é uma história de coragem, determinação e contribuição mútua. É um exemplo de como as diferenças culturais podem se unir para criar algo verdadeiramente especial. Esse foi o nosso vídeo sobre a imigração japonesa, um resumo dessa fantástica história. Já que o vídeo está acabando, continua conosco, temos mais vídeos sobre conhecimento. Agradeço por ter assistido o vídeo, até a próxima.